Saudações ouvintes da Rádio Cultura Regional, através do portal RC1. Novamente cá estamos, felizes com a participação e audiência de todos vocês. A gente sempre costuma dizer que uma rádio, um meio de comunicação só sobrevive graças ao seu ouvinte. E você, ouvinte da Rádio Cultura, é o nosso maior orgulho. Muito obrigado. E hoje, no programa, a nossa prosa querida, né, na terrinha querida, trouxemos um indivíduo, um cidadão muito querido em Dois Córregos, do clã da família Grael. Aqui já desfilaram alguns Grael, né, como todos sabem e acompanharam, e ele também não poderia faltar, dado a sua experiência de vida. Enfim, vamos bater um grande papo com ele. Ele é doiscorreguense da Gema, trabalha desde sua tenra idade, né? Quando aquilo não era proibido, né? Criança, adolescente, trabalhavam e se tornaram grandes homens. Isso não era problema, né? Que muita gente hoje, né? Que muitas autoridades vê como empecilho. Trabalhou aqui na Rádio Cultura, vamos bater um papo sobre isso também. Foi escrivão de polícia através de concurso, aposentado hoje em dia, né? Atuou no Conselho de Segurança do município por anos, é escritor e tem o seu lado que vai despertar risos em todos nós. Tem o seu lado de professor Pardal também. Ele, com as suas engenhocas aí, suas histórias com H, viu? Não é histórias com E não, é com H, são verdadeiras, mas engraçadas. Então recebo o carinho de todo o nosso público, Davison Grael Tablas. Ô, Raul, agradeço, em primeiro lugar, você ter me convidado por uma prosa aqui na terrinha, que é sempre bom bater uma prosinha, né? E fico feliz de voltar aqui aos estúdios da Rádio Cultura, exatamente 56 anos depois que eu deixei o quadro de funcionários da emissora. Olha só. E, entre parênteses também, é bom estar aqui na Praça Oswaldo Casonato. Entre parênteses. Né? Exatamente. Muito bem lembrado, Davis. Davis, aqui a gente costuma, naquele bate-papo, naquele túnel do tempo descontraído, a gente gostaria que você falasse, então, como eu citei anteriormente, da infância e juventude querida, né? Que você trabalhou, né? E temos até uma foto, se você é jovem aí, que não tão, mas... Pode comentar. Então, essa foto aí foi tirada na represa do Tanque da Paulista, aquela represa que foi levada pelas águas há pouco tempo. Recentemente. E uma grande maioria dos doiscorreguenses não conheceram a represa, né? Olha, eu mesmo não conhecia, não. Nessa época, a parte de cima, que dava mais ou menos 200 metros de entancamento, entancação, sei lá, certo. Era liberado para o pessoal ir nadar lá, sabe? Então era muito frequentado por uma grande parte dos doiscorreguenses. Água límpida? Era água limpinha. Olha só, não. E olha que beleza, como não? até hoje a água, o Rio do Peixe, é uma excelente reserva para Dois Córregos, para muitas décadas ainda. Olha só. Se for preservada. Se for preservada. Era límpido esse tempo aí? Era limpa, limpinha, limpinha. Que coisa linda, hein? Então aí a comunidade se reunia, então jovens, né? Sábado e domingo enchia. Olha só. Um local que nunca houve briga, não me lembro de tragédias. Que saudade. Eu frequentei ali a minha infância e mocidade. Olha só. E vale ressaltar que... Na década de 70 começou a assorear. Assoreação. Encher de areia que fala, né? Aí foi parando, aí foi proibido também de frequentar por causa da estação de tratamento, né? E a gente vale ressaltar que a prefeitura não envereda esforços, aí está enveredando esforços já para concluir a sua restauração lá, né? E não faltou água no município e tem tido êxito aí. Acho que em brevemente já está restabelecido esse problema aí pela Saidoca e pela prefeitura. Eusner, e tiro de guerra, hein? Vamos falar do nosso TG 224, a foto aí. Tiro de guerra foi uma fase boa da nossa juventude, né? De uma hora para outra a gente passa a conhecer mais de 50 novos doiscorreguenses com os quais a gente não convivia. Olha aí. Né? Se reúne no tiro de guerra, né? E
está ali alicerçado uma nova amizade, né, em grupo. Com certeza. Ali parece que você tem o Bofa, o Luiz Carlos Napolitano Ali também fez contigo. O Bofa, saudoso. O Totti e o Sidney Bonfante. Eu acho que dos 4 aí eu sou o único sobrevivente ainda. E vai por muito mais anos. E parece que também lá a foto reúne todos, você conseguiu reunir grande parte aí. Então, nós, depois que terminou o tiro, periodicamente, a cada 3 anos mais ou menos, a gente faz uma reunião. Olha aí. Com os remanescentes. E essa daí foi uma delas. E agora com a pandemia já faz 4 anos que a gente não se reúne. Então, o final do ano agora já me cobraram. Olha. E final do ano possivelmente vai sair uma. E cobraram, pessoal, por quê? Porque o WC é um agregador mesmo. Ele é o parafuso central da equipe lá. Eu tenho a lista de todos os atiradores, endereço, tal. Então, geralmente acaba centralizando em mim, embora todos ajudam, né? A localizar, né? Sim. O fulano mudou de cidade, né? O outro já vai procurar também. É uma parceria boa. E muito prazeroso, né? E vem gente de longe. De longe. Tem o Zé Fávaro, vem de São Paulo, não perdeu uma reunião. Olha aí, Zé Fávaro. Que legal. Tem alguns que moram em Bauru, o Nivaldo Lima. Em São Pedro tem o Linerte, que morou em Dois Córregos. Então tem uma turma de fora aqui. E bastante falecidos também, bastante falecidos, infelizmente. Mas é memorável isso, e essa reunião é salutar demais. Aquela primeira foto lá que eu falei que os 3 foram, ela me dá muitas boas recordações, porque o Bofa, todos foram amigos, né? Sim. Mas o Bofa, ele foi amigo na infância, na adolescência, no tiro de guerra e na terceira idade. Oxa, então é um cara que eu convivi muito com ele. Que Deus o tenha, e quem sabe lá de cima está mandando aquele abraço lá, hein? Agora uma coisa que eu fiquei super curioso, gostei. Você na Rádio Cultura de Dois Córregos, gente. Olha aí, conta para nós essa Eu trabalhei na Rádio Cultura, eu ainda era adolescente. 63, 64, 65, 66. Em 67 eu entrei na agência Volkswagen, mas eu continuei trabalhando aos sábados e domingos na Cultura, né? E foi uma época muito boa. Eu sempre comento, isso aí eu vim visualizar anos depois. Eu acho que nós estávamos à frente da nossa época. Porque éramos todos adolescentes, eu na faixa 17, 16, Mário Bertotti, o ano mais velho, Arley, Renan Ferro, o mais velho um pouco era o Wilson, meu irmão, e o Nilson Garro, quem que trabalhou comigo lá? A gente vai esquecendo. Certo. Enfim, era uma turma de adolescentes, na faixa de 16 a 20 anos, tocando a Rádio Cultura sozinho. Oh, meu Deus, isso era só o gerente, que na época era há 60 anos atrás, pô. Quando eu ingressei, o gerente era o Sidney Duarte. Ele era mais velho que eu, mais 2 ou 3 anos só. Olha. E, inclusive, a rádio era uma adolescente, porque ela foi fundada em 52. Em 63, quando eu entrei, ela tinha 11 anos. 11 anos de idade. E eu tive umas passagens muito boas na rádio, que ficaram gravadas, que nem... eu apresentei o programa Rancho dos Violeiros. Rancho dos Violeiros. Era aos domingos, das 9 ao meio-dia. Então vinha dupla, amadores, eu não tinha nada de profissionalismo. Sim. Vinham duplas de violeiros de Bocaina, Torrinha, Mineiros do Tietê, Jaú e Dois Córregos. E se apresentava lá na rádio? Se apresentava no salão da rádio, é aquele na Rua 15, em frente ao que hoje Magazine Luiza ali. Em frente, em perfeito. Isso. Então aquele salão enchia. E... Tinha plateia? Nossa senhora, eles traziam parentes junto, né? Opa! Assim. E você veja bem, nós, todos da equipe, nós não tínhamos profissionalismo na radiodifusão. Não existia curso de locutor, curso de nada. A gente simplesmente pegava o microfone. Eu me lembro do Rancho dos Violeiros. Um dia o Sidney Duarte chegou em mim, um sábado, né? Falou, Davison, o apresentador do Rancho dos Violeiros vai parar, hein? Se eu não me engano, era o Zé Tangará, não tenho certeza, sabe? Certo. Mas me parece que era ele. E, rapaz, nós não temos ninguém visto. Você tem alguma ideia? Falei para ele, deixa que eu apresento. Eu não entendia nada de música sertaneja. Você entendeu? Mas... No dia seguinte, que era 9 horas da manhã, eu estava lá, Rádio Cultura, iniciando o programa O Rancho dos Violeiros. Que legal. Por isso que eu falo, naquela juventude, naquele tempo... Era um compromisso fantástico. Vamos passar para o outro, senão você não consegue ouvir. Mas eu quero também, dentro desse programa da rádio, você também teve o clube, deixa eu ver aqui,
tem você tá, O Clube Mirim. O Clube Mirim. Então, o Clube Mirim era um programa que ia ao ar aos sábados e quartas-feiras na saída da escola, do grupo escolar, porque só existia uma escola, era o grupo escolar. Sim. E eram recebidos as crianças que saíam do grupo e cantavam com o microfone ali, sem fundo musical, sem nada. Também lá no salão da emissora. E era patrocinado pela loja São Judas Tadeu da Lola Tinós. Olha, até isso você lembra? Na Rua 13, ali perto do Valdemar da Ótica, um pouco para cima ali. E o fundo musical de abertura, se tocar um pouquinho dessa música, o bom menino, as vovós de hoje, né, vão se lembrar do programa. E as criançadas cantavam assim, com toda a liberdade, podia desafinar, porque não tinha profissional, mas enchia. Eu, para atrair as crianças, eu dava figurinha de artista, porque não tinha dinheiro para comprar nada. E a gente comprava pacote de figurinha de artista. Aquilo era e dava para as crianças. Olha aí. E você quer ver, eu vou me lembrar de algumas que cantaram no meu programa, eu lembro de poucas, porque foram muitas, né? Sim. A Sandra Leistner cantou no meu programa, mora aqui em Dois Cortes. A Lourdes Teodoro, mora ali na Vila São Sebastião, cantou no meu programa. A Beth Godoy, que era professora, hoje acho que ela está em Jaú, era casada com o Missassi, cantou. E a Mara Haddad, que foi entrevistada aqui também. Olha, Mara Haddad cantou no meu programa, era menininha bonitinha. Olha aí, que maravilha. E cantava bem, viu, a danada. Davison, que através de concurso, pessoal, enveredou na carreira da Polícia Civil, né? Aí, Davison, você como escrivão, conta para nós essa. Então, antes de eu ingressar na carreira civil, eu prestei um concurso de escriturário e fui trabalhar em São Paulo no DAP, Departamento de Administração do Pessoal do Estado. Ele centralizava em São Paulo a coordenação de todos os funcionários públicos do Estado. E eu trabalhei alguns anos ali como escriturário. Você sabe, todo lugar que você passa tem umas curiosidades que a gente não esquece mais, né? Sim. E o paulistano, ele é gozador. O paulistano é aquele cara gozador. Mas ele tem uma locução perfeita, a pronúncia dele é diferente de nós. Sim. Né? Interiorando aqui já. Não, eles falam corretamente. Corretamente. Né? E eu me lembro, a gente ia almoçar, ele falava, ô Davison, você quer almoçar conosco? Falava, a gente está acostumado aqui no interior. Ô mano, vamos puxar um rango no capelinho? Você vê a diferença de cultura, né? Verdade. Então, eu comecei a estranhar isso aí. Eu falei, puxa vida, eu preciso me readaptar. Olha aí. Né? E a turma ainda chegava em mim, quando chegava, ô, faz favor, o senhor não é daquela cidade onde os pintinhos faz piur, piur, tirar sarro de mim, né? O outro lá, Alexandre, falou, eu conheço essa cidade. Diz que o gato lá faz miar, miar. Quer dizer, gozando no estilo caipira. Lá, exatamente. Né? Então eu comecei a me readaptar um pouco para conviver com aquele pessoal, que era outro, né, principalmente a pronúncia correta, né? Eu conversava e fui me adaptando e fiquei lá. Mas quando eu descia do trem na quinta-feira que eu ia embora, caía na cidade, ele volta a aconchego. Ô mãe, cadê minha calça comprida? Cadê minha calça rancheira? Quer dizer, voltava nas tradições aqui, pô. As origens. Ia para São Paulo, tinha que se comportar melhor lá, né? Exatamente. Mas foi uma época muito boa. Lá que eu comecei a estudar para o concurso de escrivão de polícia. Você já tem esse pensamento em entrar na Polícia Civil? Não. Eu queria prestar um concurso para sair de São Paulo e vir para o interior. Porque lá o salário escriturário não dava para sobreviver. Perfeito. Era muito apertado. E um dia o Sabão, que era um famoso conhecido aqui do Dois Cortes, começou a coletar candidatos para inscrição na Polícia Civil. E ele passou, eu estava aqui, Davos, você quer fazer concurso? Com procuração, né? E ele pegava de todo mundo, puxava um troquinho de cada um e ia fazer inscrição. E nessa época nós fomos. Eu lembro uma turma que passou, o Lio Bueno, que era Dois Cortes, que passou, mas ele não quis, ele trabalhava no fórum já. O irmão do Raul Pécio, o Rubinho Pécio. E teve uma turma que foi junto. E foi aí Foi aí que eu comecei. Naquela foto lá da revista policial, você já está trabalhando em Jaú, Isso aí é na Delegacia Seccional de Polícia de Jaú. Eu fui escrivão-chefe lá há 9 anos. 9 anos? Eu trabalhei 17 anos em Jaú e no cargo da chefia 9 anos. Deixou grandes amigos. Até hoje eles ligam para mim de vez em quando no almoço lá. Até hoje.
Ainda bem, né? Ainda bem. Davison, pessoal, que trabalhou numa época em que a polícia militar e a polícia civil se abrigavam no mesmo prédio, né, Davison? Trabalhavam junto, a PM e a civil. A PM, a civil. E a aglomeração das duas melhorava o policiamento, porque aumentava o número de funcionários, que a civil sempre teve pouco funcionário, né? Sim. E a militar sempre ajudou. Sempre ajudou. A civil. E a harmonia era muito grande, viu? Às vezes acontecia uma briguinha, mas era um atrito muito difícil, né? Não acontecia mesmo. Trabalhei em Bariri também, com as duas polícias juntas, alguns anos em Bariri. Fato que a gente vê nitidamente que ele está falando verdadeiro, porque até hoje ele tem um grupo de amigos deles, de militares e policiais civis que se encontram, né, Davison? Tem. É uma coisa que como eu falo, a gente tem uma turminha até boa que se reúne, viu? Civis e militares. E com a pandemia já faz uns 3 anos que a gente não se reúne mais, mas vai começar de novo. Aqui em Dois Cós, o pessoal tinha também um programa que atraía jovens aí para cantar, né? Que era o programa Nossa Terra, Nossa Gente, que ele vai explanar para nós aonde era feito. E aí o nosso amigo Davison é jurado. Renan Ferro, Davison, Cícero Bertelli, né? Cícero Bertelli. E quem mais ali? Roberto Ferro, e o doutor Culineu. E o doutor Culineu? Não, o Culineu não podia faltar, né? Ele era... Conta para nós como é que era esse... Então, o ex, quando era presidente da PAI, ele criou aquele programa Nossa Terra, Nossa Gente. Então, periodicamente, tinha um show ao vivo e o pessoal da terra ia cantar lá, Nossa Terra, Nossa Gente. E essa daí é uma das edições do programa no Cine São Paulo. No Cine São Paulo. Aí nós fomos jurados ali, o Roberto Ferro, eu, o Dr. Culineu e o Cícero Bertelli. Eu não me lembro na mesa se tem mais gente, mas deve ter isso. Aí sim, pegou sim, só os 4. Ali aí estou vendo atrás a Dalva. Plateia, Dalva de Oliveira. Dalva Mazuia, né? Sempre cheio de gente. Enchia. E enchia de candidatos também, viu? Eram premiados assim? Tinha aqueles prêmios, caixa de bombom, liquidificador, sabe? Coisinha barata, né? Mas que estimulava, porque né? era em benefício da PAI, não podia dar muito prêmio, senão não sobrava dinheiro. Né? Exatamente, mas muito bacana. Davison, que todo ano vamos chegar na parte principal dele, que faz uma coisa espetacular, que é a montagem de seu presépio. Ali estamos vendo ao lado, aí, o presépio do Davison, ele vai nos dizer como nasceu isso. Conte para nós então, o presépio. Esse presépio é um hobby meu de final de ano. Quando minha mãe deixou de montar o presépio, ela chegou para nós, filho, vocês estão tudo grande já, isso aqui é coisa de criança, vamos guardar e encaixotar, papai. Eu falei, não, deixa aí que eu continuo, né? Porque a gente já cresceu vendo o presépio em cima da cristaleira lá. Já era uma tradição familiar. de família. Porque ela ganhou o presépio do pai dela também, as peças. Já né? veio Aí eu comecei a armar dentro de casa, depois o espaço estava pequeno, eu comecei a montar na garagem, e eu fui adaptando movimentos em algumas pecinhas. Movimentos sim para chamar a atenção da criançada, porque no meu quarteirão ali tinha muita criança. Muita criança. Então eu comecei a adaptar movimento nas pecinhas, né? E a criançada vinha. E acabei prolongando já várias décadas que eu monto. Hoje eu estou montando ele no Pesqueiro do Pacu, pedi a convite do Mills Capellini, que dá todo o apoio para a gente, e eu acho que ali agora é o último lugar que ele vai ser montado. Já vem de quantos anos que você monta ali? No Pacu, acredito que 3 anos. 3 anos que você vem montando. E a cada ano você acrescenta uma nova peça. Eu sempre acrescento tudo. E o presépio, mesmo sendo assim uma coisa repetitiva, né, que nem festa junina, festa de Natal, sempre repetitivo. Ele ainda atrai mais as crianças e os adultos. Sim. E as crianças é o seguinte, quer ver, tem uma pecinha aqui. Pera lá, aí. A criança gosta de brinquedo, né? Principalmente quando se movimenta. Olha, pessoal, né? Então, a engenhosidade. Você vê, então o presépio é tudo com articulado. Coisa artesanal, assim, né? Aqui isso, tudo é aqui é um homem batendo pau na cobra. Né? Então isso aqui a criança gosta. A criança fica louca. Tudo. Só que ela gosta pelo seguinte, porque primeiro que ela não acha brinquedo desse tipo nas lojas. Né? Sim. Não existe. Não existe. Né? Eu tenho lá o macaquinho subindo na árvore. Você não acha isso aí lugar nenhum para comprar, o macaquinho. O pescador. Pescador. E por que elas gostam também? Porque ela não pode pegar. Porque se ela pegar e ficar brincando, em 5 minutos ela já enjoa. É como hoje os brinquedos eletrônicos. Você pega uma criança e tem um saco de brinquedo eletrônico. Olha ela brinca uma semana, daqui a pouco enjoa.
E esses aqui não, elas vão lá e pai, deixa eu pular cerca, deixa eu ver. Não pode, né? Aí lá. Ela tá pegando, né? Aí. Então as peças do presépio são todas artesanais. Todas artesanais. Tem um conjunto de motorzinho elétrico, deve ter uns 10 motores pequenos. Tenho certeza agora que muitos aí que estão nos assistindo aí vai lembrar do São José. Então, e a aceitação dele, graças a Deus, está sendo muito boa lá no Pacu, né? E, inclusive, veja bem, pessoal, o valor cultural do presépio do Eusa, que tem uma história aí, voltando no presépio, aquele casal, conta sobre aquele casal. Então, veja bem, aquela foto de baixo, lá da direita, né? Isso. Esse aí é uma família, um casal e uma criança de franceses que frequentavam a casa do Antônio João de Camargo. Eles vinham sempre aqui, e o Antônio João de Camargo, quando ia visitar, ficava na residência deles, lá na França. Olha aí. E o Antônio João convidou eles para ir visitar o presépio no cinema. Aí estava armado no cinema. No cinema. E ainda menor. No Cine São Paulo. É menor, porque o do Pacu agora está maior ainda. Tá. E eles gostaram tanto que filmaram. Depois ele telefonou para o Antônio João como falou, Davison, não lembro o nome dele, que era complicado, Sim. Nome francês. Falou, ele exibiu a filmagem do presépio no Museu do Louvre, em Paris. Meu Deus do céu. Você não precisa falar mais nada. Foi filmado. Eu gosto de brincar, viu? A Mona Lisa é a única que viu a filmagem do presépio de dois córregos. Olha, vamos lá, o presépio do Eusa esteve diante da Mona Lisa. Não precisa falar mais nada, pô. A Mona Lisa, você recebeu isso com uma alegria total, hein? A Mona Lisa assistiu o presépio nosso lá na França. Muito bacana. E eu perguntei ao Antônio João, ele estava com brincadeira, ele falou, não, Davison, o cara é amigo meu de data. Ele falou que teve um monte de gente assistindo, ele precisava voltar, a fita passar de novo, porque lá já existia aquele telão na parede, né? Sim. Nossa, é um dos lugares mais visitados do mundo, né? O museu tem milhares de peças do mundo inteiro lá. Meu Deus do céu. Mas isso foi para dois contos, foi uma tremenda... Eu nem esperava, eu falei, eu até fiquei chateado, eu falei, pô, vou trazer os homens para ver um presépio ali no cinema. Olha, né? Que orgulho para todos nós. E deu nessa aí. Davison também, que está numa motocicleta aí, eu fiquei sabendo, através dele, ele vai contar a história. Ele já é motociclista há anos, né? Essa aí é minha moto de estimação, é uma Garini ano 2009. A Garini é uma fábrica chinesa que ela começou a montar motocicletas na Zona Franca de Manaus, 2008 e 2009. É uma moto muito bonita, aí não dá para ver bem. E ela parou a montagem, porque é o seguinte, na época ela não conseguiu concorrer com a Honda, com a Yamaha, com aquelas motos que estavam no auge. Sim. Por mais que a moto fosse bonita, boa, muito bonita. O pessoal acabava optando pela Honda e Yamaha. E tinha uma autonomia boa, tudo? Tranquilo. Olha. E quem está lá na garupa lá? Aí é o meu neto, o Luquinho, Aí. Abaixo você com a Magic Paula? Vou explicar. A moto, eu acho, talvez não, possa até estar errado. Em Dois Córregos, eu sou a pessoa que tem motocicleta de forma continuada há mais tempo. Olha aí. Quando eu tinha 13 anos, meu pai me deu uma bicicleta motorizada. Com 13 anos de idade? Com 13 anos de idade, 1960. De lá para cá? Depois dessa motorizada, eu tive outras que ele comprava. Ele gostava de mim e comprava. Aí, dali, a gente pega o gosto, né? De vez em quando eu vejo moleque andando com bicicleta motorizada, você vê, depois de 1960, depois de 60 anos que começou a circular. Aí passei para mobilete, motocicleta e, sabe, foi virando. E até hoje eu não fiquei sem. E eu vou morrer dirigindo motocicleta. Não na trombada, viu? Não, que isso. E já viajou longe com moto? Olha, rapaz, quando eu morava em Bariri, eu fui com uma turma de lá, nós fomos em Três Lagoas. Eu tinha uma motinha pequena, 50, não dava para ir. Aí eu fui com uma moto que era da delegacia, aprendida para entregar intimação, essa moto. Mas era uma moto muito boa. E eu fui com ela com um grupinho de Bariri. Até Mato Grosso do Sul? Até Três Lagoas, que é lá na divisa, né? Nossa, agora, com a moto minha, o máximo que eu vou é Marília, que eu tenho uma filha que mora lá, já fui a Marília de moto. E a estrada é boa, pista dupla até Marília. Beleza. O resto é aqui por perto. O Barra Bonita, é um passeio. Brotas aí. É um passeio. Para você que gosta ainda. Viu? A idade vem, os reflexos não são os mesmos, né? Voltando um pouco, Espeto, temos a Magic Paula lá. Onde foi isso aí? Então, essa moça aí, o nome dela é Maria Paula Silva.
famosa Magic Paula. Isso, do Então, o meu primo Lars Jael recebeu uma homenagem em São Paulo. Eu não lembro se o Lars ou o Torbe, porque estavam os dois lá. Bom, tanto faz, né? Receberam uma homenagem em São Paulo e a cerimônia foi no Parque da Água Branca. E eles reuniram no Parque da Água Branca a nata do esporte. Do esporte brasileiro. Tá aí a Magic Paula, puta moça simpática, rapaz, conversou com a gente vai embora, não, fica aqui, não só eu, o grupinho que estava lá, estava a Magic, estava a Hortência, também tenho foto com a Hortência, rainha do aquele navegador também, Scheidner, estava o Éder Jô, mas tem um monte, a nata do esporte que estava lá, que eles convidaram, né, e eles vieram. Então eu bati papo e conversei com a grande maioria deles, que eles estavam lá para isso, né? O Lars convidou justamente para ele conversar com os presentes ali, bater um papo. Comida, bebida à vontade. E o Parque da Água Branca é um lugar muito gostoso. Eu fui várias vezes lá, naquele programa Revelando São Paulo. Quem não conhece, deve ir. Todo ano tem. Revelando São Paulo. É o fim do mundo. Muito bacana. Exposição. Olha aí. E Davison, né, que tem seu momento até hoje de professor Pardal, né, pessoal? Para quem não sabe o que eu estou falando, é só ler um gibi aí, o professor Pardal e suas engenhocas aí. E são verdadeiras do Davison. Eu gostaria que ele falasse, sei lá, primeiro vamos falar desse liquidificador. Não. Tá aí, tá aí. Tá aqui, eu gostaria de, como foi a ideia, como surgiu esse liquidificador aqui. Então, vamos lá, peraí. O liquidificador... Será que dá pra gente ver aí? Dá lá. Conta a história disso aí. Quando eu comecei a frequentar o Docimar, não tinha energia elétrica. E as minhas meninas eram pequenas, as duas, e eu precisava de um liquidificador para bater um leite, bater um Toddy, né? Coisa que a gente faz em casa, vitaminado ali, em casa, né? Aí eu logo em seguida bolei e saiu essa... Olha, gente, é inacreditável. Aí. O liquidificador manual dele, olha. Saiu essa engenhoca aí. Usei um pouquinho lá, depois, posteriormente, veio a energia elétrica, mas estou guardado. E parece que você me conta que uma das pessoas um dia brincando contigo pergunta sobre as velocidades. Porque tá escrito aqui, tem 2 velocidades, né? Lá dá para ler ou não? Olha lá, tá aí, pessoal, 2. Então eu expliquei para ele, né? Ele falou, é simples, essa aqui... É a velocidade 1. É a primeira, essa é a segunda. Espetacular. E desse pessoal que o Davison também reúne aí, da turma dos veteranos, da Polícia Militar, da Polícia Civil, sempre lá eles fazem um almoço, um jantar, né? E aí ele vai me contar que deles reclama, porque o prato, como é que era? A gente se reunia muito para comer uma polenta com frango. É uma turminha antiga, o Jair Tumioto, o Chico Soldado, o Deminha Carcereiro, o Álvaro, certo. Enfim, tem um monte de amigos aí, aposentados da Polícia Civil, né? E o Deminha, eu pegava ele sempre para mexer a polenta, mexer na panela, porque a polenta é 40 minutos de fogo e mexendo ela fica melhor, né? E o Deminha sempre mexia na polenta, né? O mais pequenininho, né? Tinha que obedecer, não, né? O mais pequeno tem que... Aí um dia ele parou comigo na rua e falou, olha, Davison, vem aqui, eu vou te falar uma coisa. Ou você arruma um motor para mexer essa polenta, ou nós vamos mudar o cardápio. Porque todo mundo jogando baralho e tomando cerveja e eu mexendo polenta. Aí nasceu essa gambiarra aqui. Vamos lá. Olha o que ele me bola, gente. Vamos ver se ele consegue mostrar aqui. O Deminha deve ter ficado super feliz, né? Isso aqui eu vou comentar daqui. Deve ter ficado super feliz, porque do manual pro... Vamos lá. Vamos fazer aqui. Hoje não é na foto só, não. Vamos ver se está aqui funcionando, viu, pessoal? Vamos ver se funciona também, né? Vamos lá. Tá ligado lá? Olha lá. Aí... Não deu, tem que acender. Acho que não está ligado. Eu acho que essa tomada é aquele de pino grosso, aí não pega. Mas então a gente mostra. Mas é uma pena. É uma pena, mas viu? Aqui não tem, eu vi funcionando, viu, pessoal? Fui na casa dele, vi funcionando. Só para vocês terem uma ideia aí, ó. Dá uma olhada na engenhoca aqui. Espera um pouquinho, Davison, aí. Olha lá.
Olha, pessoal, aquilo ali gira. Imagina isso aqui no fogo, com polenta. É um motor de para-brisa. Um motor de para-brisa. Mas é uma pena não ter ligado. E aquilo fica girando, o Deminha voltou pra mesa, gente, jogar um baralho, viu, Dema? Aí, você tá dando risada essa hora, eu sei. Mas graças a Deus, ligado, né? que salvou. Vamos ver. Olha lá. Olha aí, pessoal. Olha aí. Funciona lá, girando. Olha lá. Funcionando. Imagina o Deminha, quando viu isso, se deu um pouco a risada. O velhinho ficou bravo, rapaz. Ah, viu, Raul? Eu esqueci de comentar um detalhe. Você mostrou aquela foto do presépio? Sim. E o pessoal da França, né? Sim. Eu ganhei esse DVD da Edith Piaf. Edith Piaf, nossa, cantora. Edith Piaf, hoje ela é símbolo nacional na França. O Marcelo, genro do Dito Prati, que comprou no Museu de Louvre. Comprou e trouxe para mim. Pessoal, o francês meu é terrível, né? Edith Piaf é uma das maiores cantoras que a França teve. Tá aqui, ó. Quem não conhece a Edith Piaf, quem não conhece a Edith Piaf, entra no YouTube e procura as músicas dela, Hino ao Amor. Eu já vi músicas dela. Em filmes de guerra, hein? Tem uma música dela, Não Me Arrependo de Nada. E, enfim, olha que a coleção inteira dela. Então, o Marcelo que me trouxe esse DVD, direto do Museu do Louvre. Olha, parabéns. Aí, gente. Voltando nas 3 fotos das engenhocas, Espeto, e ali para mim também, esse rádio que você me fala sempre, né? O rádio Galena, né? Rádio Galena. Explica um pouco para o pessoal entender isso aí. Você montava, né? Montava. Então, o meu pai tinha uma oficina de concerto de rádio. Né? Foi grande? Nossa. Ele trabalhou em vários lugares. Uma delas era lá em cima, perto da estação. E eu frequentei muito a oficina dele. E ali eu aprendi a fazer campainha, motorzinho elétrico. E ele me ensinou a fazer o rádio Galena. O rádio Galena, em tese, ele vem a acompanhar o princípio do rádio. Entende? Ele é um rádio que não usa energia elétrica nenhuma. Nem energia elétrica, nem pilha, nem bateria. Nossa, ele funciona somente com um fiozinho de antena e um fiozinho terra. Um de antena e um terra. Ele pega ondas médias. E é fone de ouvido. Né? E eu fiz lá na oficina do meu pai, eu fiz um monte de radinho. Uma vez nós fizemos um que pegava São Paulo, Bandeirantes, Tupi. E aí eu conversei com a minha filha um tempo, falei que eu fazia esse radinho, né? Ela falou, pai, você é mentiroso, né? Ela falou para mim. Você falar isso para qualquer um, hoje vai falar isso. Aí um dia eu estava limpando minhas malas lá, jogando coisa velha, e achei o esquema do rádio, do radinho. Aí eu montei o radinho e mostrei para elas. E pôs funcionar. Pôs funcionar. Falei, agora procura energia elétrica aí. Então, em tese, ele vem a ser o princípio do rádio. E também. por que Galena, Davis? A galena é uma pedra brilhante, tudo piriricadinha assim, sabe? Parece cor de chumbo. Sim. Né? E essa pedra que serve para captar os sinais de rádio. Tem um araminho, faz de conta que a minha mão é a pedra, o araminho fica procurando nela assim, ó. Só por cima. O lugar que dá mais coisa. Aí achou, para ali. E eu vou montar o radinho novamente. Eu quero ouvi-lo. E eu vou levar para você conhecer e para outros amigos que queiram, sim. né? Porque é uma novidade, porque hoje, na realidade, o rádio está ficando no esquecimento, né? Exato. Pendrive, YouTube, como é que fala? Bluetooth, um monte de... Não, hoje aperfeiçoou tudo, mas é uma peça de museu. É bom conhecer, não é verdade? Nossa! E funciona mesmo. E o pai do Davison que foi um mestre meu pai que me ensinou. Meu pai era... E estudava por correspondência, né, Davison? Tudo por Já pensou, pessoal? Vinha os livros... Você sabe falar de rádio? Tem um detalhe que é bom a gente até comentar, rapaz. Sim. O ano passado, 2022, completou 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil. 100 anos. 100 anos. Primeira transmissão. Então, a primeira transmissão de rádio no Brasil foi no centenário da independência. 7 de setembro de 1922. Primeiro centenário. Primeiro centenário. Foi a independência 22. E a primeira transmissão de rádio, então. E essa primeira transmissão foi feita através do... rapaz, como é que chama o lugar lá? Teatro.
Teatro Municipal no Rio de Janeiro. No Teatro Municipal. Então a administração emprestou uns aparelhos da Westinghouse, era uma empresa americana, colocou lá no Teatro Municipal, colocou vários alto-falantes em vários pontos do Rio de Janeiro, porque ninguém tinha rádio ainda. Ninguém tinha rádio. Não existia o rádio. Então, quem estava naqueles pontos colocou ouvia. nas praias, nas praças, na praça. Em bares de grande movimento. Sim. E no Teatro Municipal teve uma orquestra que exibiu a música O Guarani. Nossa, de Carlos Gomes. Foi transmitida ao vivo, né? Praticamente ao vivo, assim, em tese. E aquele pessoal que estava, como já tinha sido anunciado, né, que era uma novidade. O pessoal já estava ali, já preparado. O pessoal já estava lá para falar o que é esse tal de rádio que ninguém sabe o que é. E foi a primeira transmissão de rádio no Brasil. 100 anos. 100 anos. Depois, um ano depois, o Roquete Pinto instalou a primeira estação de rádio no Brasil. Um ano depois. O termo rádio já me perguntaram algumas vezes. Então, o rádio não foi uma pessoa só que inventou. Foram vários cientistas que vieram aperfeiçoando ao longo dos anos. E eles descobriram que o espaço irradiava energia, né? Então aquilo... E eles começaram a trabalhar com os aparelhos, chegava a radiação. E de irradiar e radiação surge o nome rádio. Perfeito. É um derivado da palavra irradiação, que ele irradiava sinais, né? Surgiu o nome rádio, né? Olha, gente. Eu ainda tenho em casa uns rádios antigos do tempo do meu pai, lá de válvula. Uma vitrola grande também, enorme. Olha aí. Tá aí, pessoal, como é bom então a gente. Eu me sinto muito feliz desse programa por isso, por reverenciar essas pessoas. Olha, o Davos é um exemplo vivo aí de quanto tem para nos oferecer de história, de máquinas que inventaram uma época difícil, né? Enfim, é muito maravilhoso. A gente fazia isso aí, assim, mais em termos de bom humor, né? E no fim acabava tendo uma utilidade prática, mas tinha sua utilidade, pô. Eu lembro uma vez, eu fui numa janta com o Gilbertão Napolitano, que era grande amigo nosso. Ele queria a todo custo que eu tirasse patente disso aí. Eu falei, ô louco, Gilberto, eu vou passar ridículo lá, né? Ué. Uma gambiarra dessa aí, vou querer tirar patente? Vamos mandar embora. Mas tá bom. Né? Gilbertão. Foi um prazer imenso aqui falar com o Davison. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa juventude de hoje, Davison. Hoje está difícil você deixar mensagem numa época de total liberdade, né? Então a única sugestão que eu dou, eu acompanho um estilo de vida meu. Perfeito. Se você tiver um trabalho, uma função, uma atividade, um voluntariado, qualquer coisa que você faça, faça com vontade e com prazer. Opa, né? Sempre. Segundo, seja honesto em tudo que você faz. O que quer que seja honesto. Primordial. E terceiro, ajude o próximo à medida do possível dentro dos seus limites. Só isso aí. A minha religião é isso aí. Você tocou em 3 pontos cruciais, realmente. Ô Davi, parece também que você trouxe aqui, presenteando o programa, um livro da sua autoria? Veja bem. Eu não chamo de livro assim, mas um livrete. Sim. Eu fiz aqui um livrete, 100 anos de infância. Então a gente teve uma infância muito boa, sabe? E um grupo grande de amigos, e era uma infância saudável. Sim. E eu resolvi colocar no papel. Olha aí, pessoal. Né? 100 anos de infância. 100 anos de infância. Olha que maravilha. Aí eu conto diversas passagens da minha época de infância e dos amigos da época, né? Que bacana, que legal. Memorável. E quando eu me aposentei na polícia, então eu sempre lembrava que as ocorrências graves, tragédias, eram divulgadas no mesmo dia, né? Todo mundo já estava sabendo, no outro dia estava no programa. Mas as ocorrências policiais engraçadas não saíam em lugar nenhum. Né? Isso. E eu vivenciei. E teve muitas. Eu vivenciei, porque eu trabalhei em Jaú, trabalhei 17 anos. Então. E Jaú tinha muita ocorrência. Eu acompanhei muito. Eu trabalhei em Bariri, né? Itaju, trabalhei em Itaju. E então eu resolvi catalogar as ocorrências engraçadas que eu acompanhei na polícia. Pitorescas. Né? E agora você vai perguntar, mas que tipo de ocorrência engraçada? Você quer ver? Vamos por uma curtinha. Põe um exemplo aí, uma. Uma curtinha. Eu trabalhava aqui em Dois Córregos, uma noite de chuva, e avisaram que tinha um atropelamento na pista de Jaú, Dois Córregos, Jaú. Se atender atropelamento na pista é um saco, rapaz. Você tem que ficar lá esperando com chuva, aguardar
perícia técnica, Exato. preservar local, você sabe melhor que eu Com isso aí. certeza, não, com né? certeza. E nós fomos lá, eu, o delegado e mais um funcionário. Não vou te citar nome porque não adianta, né? E ele estava debaixo da placa limítrofe do município, né? E o cara ali todo arrebentado, morto, né? Um dos dois lá, o delegado, e eu ainda falei, doutor, a quem que pertence o cadáver, né? Está debaixo da placa. Tá delimitando os duas cidades. Ele falou, é fácil isso aí, é matemática. Ele foi lá, puxou o cadáver para o lado de Jaú. Ele falou para mim, Davis, liga lá em Jaú e fala que o defunto é deles. Tá aí, Foi embora, gente. foi embora. Aquilo já ia evitar de ficar preservando o local. E teve várias, rapaz, você vê, teve outra lá teve uma que eu acompanhei também, eu trabalhava em Bariri, o delegado Ibitinga era delegado em Bariri também, então a gente estava sempre junto. Uma vez foi uma senhora na delegacia se queixar do filho dela, né, que levou o moleque na delegacia, um moleque infrator de 11, 12 anos. O delegado era o doutor Lauro, grande amigo, né? Ele era um cara extrovertido, né, a mulher entrou. E aquele moleque já está indo lá dezenas de vezes, ainda não tinha o estatuto do idoso na época, depois que saiu. O do idoso não, o estatuto menor do adolescente. Da criança e do adolescente. O doutor Laura que viu a mulher entrar, falou, ô dona, a senhora outra vez? Esse moleque aí só acorrentando, não tem mais o que fazer. E a gente vê que não tinha mesmo, era difícil. Bom, tudo bem, foi embora, não fez mais ocorrência, porque já estava cheio de ocorrência de furto dele. Aí, rapaz, passou uns 3 dias, foi um grupinho do pessoal de direitos humanos na delegacia. O doutor, o senhor tem que acompanhar nós, aí que tem uma ocorrência grave num sítio aí pra gente atender, eles que estão maltratando o moleque. Eu tô percebendo. Chegamos lá, rapaz, o moleque acorrentado numa goiabeira. Meu Deus do A mulher falou, ô doutor, eu fiz igualzinho que o senhor mandou, viu? Ela falou o quê? Não é verdade? Meu Deus do céu. E tem um monte de ocorrência engraçada assim, que conta. Tem outra que, essa aconteceu comigo mesmo, né? Eu trabalhava aqui na delegacia, e tem um amigo meu, ele foi lá, queria fazer uma ocorrência contra a vizinha, que a galinha dela estava comendo a horta dele. Ela atravessava a cerca e ia comer a horta dele. Isso. E ele falava, meu alface não vai de jeito nenhum. E eu já discuti com ela, não adiantou nada. Naquele tempo era cerca de bambu, né? Hoje é tudo muro. E eu falei para ele, Toninho, briga de vizinho, rapaz, não tem, não adianta tocar em frente. É a pior coisa que tem, porque você vai ver ele todo dia ali. Vamos dialogar. Falei, não adianta você abrir ocorrência para ela. Só vai dar briga, porque amanhã vai estar ela aqui, você testemunha, vocês brigando aqui na frente do delegado por causa da galinha, né? Falei para ele, fala o seguinte, pega uma vara de anzol com milho cozido, e de manhã, ele falou, é 6 horas da manhã que a galinha levanta, né? A hora que a galinha vier, você pesca a galinha e joga na panela. Mas não pode deixar ver. Ainda falei para ele, enterra a pena, falei para ele. Se ela ver. Passou uns dias, rapaz, eu conversei com ele, falou, né? Ele falou, ô Bigode, como é que terminou a briga? Ele falou, Davis, comi cancho de galinha 3 dias. A mulher levanta cedo, ela vai lá e tampa todos os buraquinhos da cerca. Né? Vai fazer o quê? Tá tudo consignado aqui. Tem aqui. Tem. Então Tem, tá aí, pessoal. Tem mais um monte ainda aí. Mas tá bom. Eu ia falar, só vou lembrar vamos contar. Lembrar um detalhe aí. Aqui. Lembrar um detalhe que é um cara que eu sempre queria muito bem, então eu gosto de falar dele sempre. Eu trabalhei na venda do Zeca Cardoso, era na Rua 13. Opa, seu Zeca. Aqui é 13, né, lá em cima. Era na casa dele. Então o Zeca Cardoso, ele foi meu patrão, meu professor na Escola de Comércio e amigo. 3 coisas. E tem um detalhe do Zeca Cardoso que eu lembro, uma vez tinha um garoto se afogando aí no córrego fundo, era mais fundo mesmo. Tinha uns lagos que a molecadinha entancava para poder nadar, inclusive eu, né? E tinha um moleque se afogando, ele estava pescando ali lambari, que dava lambari aí. E ele foi lá e socorreu o moleque, pulou na água e salvou o moleque. Salvou o moleque. Zeca Cardoso. O Zeca era um cara muito amigo, muito bom, viu? Então eu gosto de lembrar dele porque surgiu a oportunidade, né? Opa, que maravilha. Hoje eu tenho... maravilhoso. Hoje eu mantenho amizade com o irmão dele, o Ninho, que é um cara espetacular também. Tá certo. Então tá aí, pessoal. Foi um prazer imenso. Se for se estender aqui, tem horas e horas aí com o Davis de histórias e mais histórias. Mas muito salutar a todos, meu muito obrigado. A mesa de som aqui e o trabalho técnico do Mauro e do Espeto, que sempre
nos auxilia aí com muita categoria. Fiquem todos com Deus e até uma quinta, se Deus quiser.